Bom dia com o nosso Jesus. Glória a Deus, né? Mais um dia aqui ganhando tempo com o nosso Criador. Gente, hoje ele tem um ensinamento maravilhoso para conosco. E peço em nome de Jesus que você ore comigo. Amém? Vamos ver. Papai do céu, obrigada por tudo, obrigada pela noite que se passou, obrigada por mais um dia se iniciando, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos restaurar e nos libertar. Nesse momento te peçamos o seu Santo Espírito, Pai do Senhor, para que habite em cada um de nós, Senhor. E que o Senhor venha ser o nosso professor. Que o Senhor nos dê entendimento, abra os nossos ouvidos, a nossa mente e os nossos olhos para as coisas espirituais. Nos ajude a compreender o que o Senhor tem para falar para nós hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ver hoje Ezequiel e o capítulo é o 2. E a gente vai ler a partir do 1, tá bom? Vamos lá. E disse-me o filho do homem, põe-te em pé e farei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu vi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja ração em espinho para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. A gente vai parar aqui no 6, tá bom? Ai, meu pai, vamos lá. Continuando aqui no 1, tá bom? E disse-me o filho do homem, põe-te em pé e farei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então aqui, Ezequiel, ele foi tomado pelo Espírito, né? O Espírito Santo do Senhor entrou nele, né? Quando o Espírito Santo entra em nós, porque nós estamos andando com Deus, nós estamos vivendo a palavra, nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Nós não estamos fazendo nada para agradar a nós. Quando o Espírito Santo entra em nós, é porque nós estamos realmente de acordo com a palavra de Deus, tá? Não é fazendo o que agrada a carne, não. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nós estamos em comunhão com Deus verdadeiramente. E o Espírito realmente está em nós, porque somos o templo do Espírito Santo. Então, realmente, o Espírito Santo fala com a gente em nós, tá? A gente não escuta, não. A gente não fica zonzo, a gente não fica fazendo coisas que não deve, tá? Ninguém fica marchando, ninguém fica falando. Ele entra em nós e ele fala conosco e a gente sabe que é Deus. E disse-me, o 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelam contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então, o povo daquele tempo, como o povo de hoje, é a mesma coisa, tá?
O povo acredita em Deus, acredita na palavra parcialmente, meias verdades, tá? O que agrada a ele ou a ela, tá? Então aquilo dali tá tudo ok. Mas o que afronta, o que não lhe agrada, então a Bíblia foi o homem que escreveu, então tá tudo distorcido. Isso é a nossa natureza hoje, tá? Então, o povo de antigamente é igual ao povo de hoje, ou o povo de hoje é bem pior, porque temos a palavra inteira e assim mesmo nós não cremos na palavra inteira, tá bom? Então, não quer dizer aquele povo são assim, mas nossa geração é pior. O 4, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová. 5, e eles que ouçam, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, não hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então aqui, o povo de Deus não diz o que a gente quer ouvir. Eles dizem o que a palavra de Deus diz, o que Deus manda dizer. Dentro da palavra. O que não está na palavra, bote o pezinho atrás. Se tivemos uns sonhos e não está dentro da palavra, bota o pé atrás, tá bom? Então, precisamos estar dentro da palavra, viver a palavra de Deus, viver realmente, tá? Para que o Espírito Santo habite em nós. Então, ele está dizendo que o nosso povo hoje, como o povo de antigamente, era povo de dura servidão, dura de coração, pessoas duras de entendimento, não querem ouvir o que Deus diz, mas sim quer ouvir, quer agradar o nosso ego. Então, as pessoas de hoje é as mesmas pessoas de antigamente ou pessoas bem piores, né? Ao que nós somos hoje. Tem pessoas que entendem a palavra, mas não obedece. Não obedece, não procura obedecer. Procura viver a sua vida como gosta, tá? E o 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja raças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Gente, isso aqui é tão atual no nosso dia de hoje. Aquela pessoa que realmente vive a palavra e que realmente passa para outras pessoas, mesmo aquelas pessoas já conhecendo a palavra, se eles não gostam de ouvir a palavra, se eles não fazem o que a palavra diz, se aborrece, fica com raiva, não quer escutar, sai de perto daquela pessoa que está falando a verdade, mas o Senhor diz, não desista, continue falando a verdade, continue pregando o que eu digo que tem que falar, porque o meu povo é assim, tá? O meu povo é duro de coração, é duro, então precisamos bater na tecla. Se eles não quiserem de jeito nenhum, então ok, tá tudo certo, mas a nossa obrigação é falar a verdade bíblica, é falar a verdade do Senhor, para que todos saibam que Deus é Deus e que não muda nunca. A palavra dele é o que é e não muda. Então, queira eu aceitar ou não, mas a palavra tem que ser lançada. Por isso que nós temos que compartilhar a palavra de Deus sempre, porque a palavra tem que ser, né, uma bênção para as pessoas. Amém? Vamos orar? Papai do céu, graça te dou, Senhor. Obrigada por mais uma vez, por mais uma palavra do Senhor de ensinamento. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor. O Senhor sabe da vida espiritual, da comunhão de cada um contigo. Mas peço que o Senhor reaviva, Pai. Que o Senhor, Pai, interceda pela vida espiritual de cada um aqui que aqui está, Pai. Para que venha se fortalecer, Pai, em Ti. E que não venha desistir, Pai, dos seus caminhos retos. Muito obrigada pela vida de cada um. Abençoe, proteja e liberta de todo o mal, Pai. Só o Senhor sabe do que estão precisando nesse momento. E peço as suas bênçãos para a vida de cada um de nós.
Obrigada por tudo, sempre. Amém. Amém. Até o